Bom dia, meus amigos e ouvintes do canal da Saudade. Bom dia, como é que vocês se encontram? Tá todo mundo bem? Nesse dia assim, meio turvo, com uma garoinha, como é que estão se comportando? Tá tudo bem? Eu sou Francisco Lima do canal da Saudade. Estou aqui sempre com o desejo de transmitir uma mensagem de esperança para você, para que você acredite que realmente Deus existe e Ele será o galardoador de todos os que o buscam, diz a palavra de Deus. Ontem, meus irmãos, eu comecei um estudo a respeito do santo batismo bíblico. E hoje eu vou terminar, porque não deu para terminar porque ele é meio longo. Mas quando você vê assim, santo batismo bíblico, primeira e segunda parte, leia também a segunda parte no outro vídeo. Porque esse vídeo não passa tudo no mesmo dia, passa uma parte hoje, amanhã você assiste a outra parte, entendeu? Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui para gravar mais uma live, explicando aos nossos ouvintes e irmãos o significado da Tua palavra. E que o Senhor abençoe os ouvintes e abençoe a mensagem, que ela possa ser transmitida e ser de grande valor na mente e no coração de cada um dos nossos ouvintes. Fica conosco, dá-nos o teu perdão, nos faça digno de transmitir essa live, porque a voz é minha, meu Deus, mas a palavra é sua. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui é o seguinte. Ontem nós terminamos nessa parte aqui sobre arrependimento. Qual é o terceiro passo para ser batizado, né? O arrependimento, meus irmãos. Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito, o dom do Espírito Santo. Então, o que é que você tem que fazer para aceitar o batismo bíblico? Primeiro, você tem que ser doutrinado. Depois, você tem que se arrepender dos seus pecados. Por que que tem que ser doutrinado? Porque é através do conhecimento do pecado que você passa a entender que você realmente é um pecador e está perdido. É a doutrina, é o ensinamento, é o estudo bíblico que ensina para você o que é a salvação. O que Cristo veio fazer nesse mundo. Para você ser um servo de Deus, o que você tem que fazer? Tem que conhecer as Escrituras, tem que estudar, para entender que realmente você é pecador e precisa da graça de Deus. É a doutrina que vai te ensinar. Você vai para um lugar, não tem doutrina, ninguém te ensina nada, você entra e sai e não entendeu nada. Então, para você ser batizado, você tem que ser doutrinado, eu tenho que ser doutrinado, para saber qual é a minha obrigação como cristão, o que Deus exige de mim, como é a minha vida depois de ser cristão. Hoje o pessoal está dizendo que é crente e não tem nenhuma diferença do povo mundano. As vestimentas é a mesma, o corte do cabelo é o mesmo, o linguajar é o mesmo, a comida é a mesma. Porque não houve mudança, meus irmãos. E quando há arrependimento do pecado, existe mudança. Você se arrepende, aí você abandona aquelas coisas, porque você reconheceu que você estava no erro. A partir do momento que você diz que é crente, que é cristão, e não houve mudança na sua vida, você continua o mesmo. Você entendeu? Então, para ser batizado, tem que ser doutrinado, para depois ter arrependimento. Quando você é doutrinado, é ensinado, você reconhece o seu pecado e você vai
entender que se eu não me arrepender dessas coisas, eu não vou ter parte no reino de Deus. Aí você se arrepende, muda, passa a ser uma criatura diferente, fazendo coisas diferentes, vivendo de modo diferente, não para agradar os seus amigos, seus familiares, os seus vizinhos, mas para agradar a Deus. Hoje nós somos cristãos, mas queremos agradar os nossos amigos. Ah, mas que roupa é essa? Ah, mas que calçado é esse? Tu ficava tão bonita assim, 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 agora mudou. E aí nós vamos mudar para fazer a vontade dos amigos e não mudamos para fazer a vontade de Deus. E o grande perigo, meus irmãos e ouvintes, está aí. Em fazer a vontade de amigos e abandonar a vontade de Deus. Porque quem vai te salvar é Deus, não é teus amigos. O inimigo usa os teus amigos, meus amigos, para notar alguma coisa diferente, para reclamar que é para eu continuar como eu era. É o inimigo. As pessoas são dominadas pelo inimigo para te fazer tu mudar, para não ser diferente, para você não ser uma pessoa separada para o reino de Deus. Mas a palavra de Deus diz que tem que haver arrependimento, e isso está lá em Atos 2, verso 38. Só depois do arrependimento é que você será batizado e vai receber o dom do Espírito Santo de Deus, se você for batizado realmente arrependido. Qual é o dom do Espírito? Você vai ter mais vontade de pregar a palavra de Deus, você tem vontade de cantar, você tem vontade de viver a vida cristã, e isso é arrependimento. Você mudou. Então agora vamos ver qual é o próximo passo, irmãos. Está lá em Provérbios 28, 13, e a pergunta diz assim: depois do arrependimento é o passo seguinte. E o passo seguinte? A confissão dos pecados. O povo confessava os seus pecados a Jesus Cristo e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que diz Mateus 3, verso 6? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Eu quero ser cristão, mas os meus pecados estão tudo escondidos, eu não conto para Deus. Achando que Deus não conhece. Aonde é que você não prospera? No conhecimento da palavra de Deus. Se você está encobrindo as suas transgressões, você está negando a Deus o que você é. E Deus conhece tudo o que eu sou, o que você é. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa seus pecados a Deus e deixa, abandona aquele pecado. Nunca mais vai praticar. Esse receberá a misericórdia de Deus. Como é que está a sua vida? O que você tem escondido de Deus? O que você tem deixado por baixo do tapete? Que você não confessa a Deus? Você já se arrependeu dos pecados que você cometia no passado? Você foi doutrinado antes de ser batizado, por exemplo? Você que pertence a uma denominação, como você foi doutrinado? O que te foi ensinado a respeito do batismo, a respeito de arrependimento antes de você ser batizado? E se você recebeu uma doutrina, como eu estou falando aqui para você, por que você não mudou? Por que nós somos cristãos falsos diante de Deus?
aceitamos a mensagem, fomos batizados, mas não mudamos na nossa vestimenta, não mudamos o nosso linguajar, não mudamos na nossa alimentação. É como se não tivesse aceitado nada. Meus irmãos, abram os olhos. Abra o olho, porque aquilo que você pensa que ninguém vê, Deus está vendo. E quem vai te salvar não é o teu vizinho que reclama da tua mudança. Quem vai te salvar não é teu colega de trabalho que reclama da tua mudança. Quem vai te salvar não é o teu amigo que quer que tu permaneça no erro. É Deus. A sua mudança é por respeito e amor a Deus. Você gosta de uma vestimenta, mas ela não agrada a Deus. Por que você não muda para servir a Deus? Você gosta de uma comida, você não muda para agradar a Deus. Você quer agradar o seu próprio ventre. Quem vai te salvar? Você gosta de estar no meio da roda dos escarnecedores, achando que ali estão os teus amigos. Quem é que vai te salvar? Pense nisso. Você aceita Cristo? Não, você não aceitou Cristo. Você aceitou ir para a igreja, mas Cristo você não aceitou porque você não mudou em nada. Se você está dentro da igreja, a sua vestimenta como cristão não mudou. A sua alimentação como cristão não mudou. A sua maneira de agir no meio dos amigos não mudou. Você apenas vai para a igreja, mas você não serve a Deus. Você vai para a igreja, mas não servindo a Deus. Você vai como se fosse passear. Para muitos irmãos, a igreja é lugar de passeio e não de consagração espiritual. Meus irmãos, é por isso que a maioria das igrejas está se destruindo. Igreja que eram igrejas grandes, hoje estão diminuindo, os números de irmãos estão desaparecendo, porque a iniquidade está dentro da igreja. A falta de bons ensinamentos, de doutrina. E o povo, em vez de levar pessoas a sair do mundo, estão levando o mundo para dentro da igreja. O mundanismo está dentro das igrejas que se dizem igreja de Deus. Porque tem muitas igrejas que os pastores não mudaram e os irmãos também não têm como mudar porque não tem ensinamento digno. Muitas igrejas, meus irmãos, no dia da volta de Cristo, ela vai se perder com pastor e tudo. Porque eram pastores falsos, irmãos sendo enganados, que não procuraram o verdadeiro caminho. Vai se perder muitas igrejas com pastor e tudo. Estão formando igreja onde não há arrependimento, não há doutrina, não há verdade. E essas igrejas são apenas mais uma enganadora profana na face da terra, enganando e sendo enganada. Vamos ver o que diz agora Tiago 5, verso 16, e a pergunta é: a quem deve o pecador arrependido confessar os seus pecados? A quem deve alguma ofensa, seja ao semelhante ao Deus, confessai nas vossas culpas uns aos outros, o qual orai uns pelos outros, para que assista a oração feita por um justo. E a oração feita pelo um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmão, confessai o pecado a quem? Uns aos outros, orando em oração.
confessando os seus pecados. Meu Deus, eu sou um miserável pecador. Eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu me envergonho do Senhor por ter que lhe contar, mas é necessário, meu Deus. Eu quero o seu perdão. Eu quero ser um herdeiro do reino de Deus, mas se eu não confessar os meus pecados ao Senhor, eu estou perdido e eu não quero me perder, Senhor. Tem misericórdia de mim, que sou pobre, miserável e pecador. Abre o coração para Deus, conta para Deus. Meu irmão, a oração de um justo, a palavra de Deus diz que pode muito em seus efeitos. Buscai, meu irmão, buscai. E agora, tendo confessado os seus pecados, com que pode contar o pecador? Se eu confessei meus pecados, agora eu conto com o quê? Com o perdão de Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e que te esquece da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade e tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará nossos pecados na profundeza do mar. Esse é o teu Deus, que tu deve confessar teu pecado a Ele. Esse é o Deus que você tem que pedir a Ele perdão dos seus pecados e seguir a Ele, meu irmão. Ninguém está te ensinando isso onde você está? Sai de lá. Você não é obrigado a ficar no meio das coisas falsas. Ah, eu tenho meus amigos, eu não quero deixar. O amigo vai te salvar? O próprio Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, casas e bens para me seguir não é digno de mim. Aí você não quer deixar os seus amigos que estão no erro que nem você e deixa Deus de lado. Quem vai te salvar, meu irmão? Preste atenção nisso. Exige Deus a obediência à sua lei antes do batismo? A palavra de Deus responde lá em São Mateus 19:17. E ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É isso que Deus está dizendo. Jesus disse para os discípulos e para as pessoas que faziam pergunta para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Por quê? Você já se arrependeu, você já foi batizado, você agora tem que receber o dom do Espírito Santo. Então você quer entrar no reino do céu mesmo, de verdade? Guarda os mandamentos de Deus e segue a caminhada cristã. Romanos 6, aqui tem uma pergunta: qual é a única verdadeira forma do batismo? Por imersão. Vamos ver o que diz Romanos 6, de 3 a 5. Diz assim: ou porventura ignoras que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. O homem, quando se batiza, ali ele está morrendo o velho homem, para voltar a viver ali uma nova criatura, porque ele já foi perdoado os seus pecados, ele confessou diante de Deus e agora está aceitando Cristo como seu eterno Salvador. Fomos batizados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele
na semelhança da sua morte, certamente o somos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, meus irmãos, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morremos a morte, já não temos domínio, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto o viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus e em Jesus Cristo. Vocês entenderam? Se considere morto para o pecado, mas vivo para com Deus e Jesus Cristo. Se é que você se arrependeu, se você foi doutrinado, se você entregou a sua vida a Cristo e aguarda o dia da vinda dele para a ressurreição. Muitos dos nossos irmãos que já morreram há muito tempo, eles vão ressuscitar no dia de Cristo. Mas milhares que rejeitaram a palavra de Deus, não haverá para eles ressurreição. Que Deus te abençoe, que você entenda essa mensagem, estude a Bíblia, porque um dia você vai ressuscitar com Cristo no reino do céu. Aí nós estudamos aqui de Romanos 6 até o verso 12. Do livro de Romanos 6, do verso 3 a 12. Busque, meu irmão, sabedoria e entendimento na palavra de Deus. Não deixe que o sangue de Jesus Cristo tenha sido derramado em vão por você, mas que você possa ser um herdeiro no reino eterno. E eu estou lutando para isso, mas eu quero te ver na eternidade. Meu irmão, Jesus te ama. Nós terminamos mais um estudo da palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe sua casa, sua família, as suas caminhadas, o seu emprego, a sua saúde. E olhe para Deus. Busque Deus, porque a única saída, o mundo é mau, mas Deus é bom. Bom, Jesus te ama, meu irmão. Terminamos mais um vídeo e eu espero que você dê um like, toque no sininho de notificação, se inscreva no canal da Saudade. Não me abandone, vamos estudar a palavra de Deus, nos preparando para a eternidade, porque já está bem próximo o reino de Deus. Tchau, meus irmãos, um abraço. E eu fico por aqui, eu e a saudade.